Chao Phraya é um símbolo de amor por este reino que é o nosso orgulho e alegria, nascido nos corações alegres do seu povo. Este verso simples, composto pelo poeta Narawatchong Phai-bun, expressa comoventemente a importância do rio Chao Phraya para o povo tailandês. Descendo de sua fonte nas montanhas do norte, o Chao Phraya irriga mais de 250 milhas das amplas planícies centrais do país antes de desaguar no Golfo de Siam. Uma artéria natural em torno da qual a vida de milhões de tailandeses ainda hoje se organiza. O Chao Phraya desempenhou um papel essencial na história do país desde meados do século XIV. Um meio de invasão para os poderosos soberanos birmaneses. Um meio de conquista para os reis do Sião. O papel estratégico do Chao Phraya é confirmado pela sucessiva presença em suas margens de 3 capitais. Primeiro Ayutthaya de 1350 a 1767, quando foi destruída pelos birmaneses, depois Tamburi e finalmente Bangkok, a atual capital da Tailândia. Bangkok tornou-se uma metrópole moderna com mais de 5 milhões de habitantes. Nas margens do Chao Phraya, hotéis internacionais luxuosos substituíram as simples casas de madeira que ocupavam o local quando a cidade foi fundada, em 1782. Chamadas de Cidade dos Anjos pelos tailandeses, Bangkok e as outras cidades ribeirinhas conseguiram, no entanto, preservar seu encanto. Navegando pelas águas do delta e o labirinto de canais que se infiltram no centro da cidade é descobrir todo o encanto, exotismo e mistérios do antigo reino do Sião. O rio é conhecido como Chao Phraya. Além de ser uma das principais artérias de comunicação, o Chao Phraya é também um rio sagrado. Para marcar o fim do período de jejum budista, os soberanos celebravam o Katin, que é a oferta de novas vestes aos monges. Esta cerimônia, que durante séculos deu origem a uma procissão majestosa das barcaças reais entre o palácio e os mosteiros, agora só ocorre em ocasiões muito raras. O Chao Phraya é um ritual budista tradicional que é realizado no Dia-do. O primeiro dia do mês. Chao Phraya é um ritual budista tradicional que é realizado no Dia-do. Este é o primeiro livro que eu escrevi e é o primeiro livro que eu escrevi. Um tronco de teca de 30 pés de comprimento. Respeitando o antigo ritual, os remadores remaram em movimento sincronizado ao canto, enquanto os tambores batem no ritmo. Certas procissões entre o Palácio Real em Wacharum, o Templo da Aurora, tinham mais de meio quilômetro de comprimento e compreendiam mais de 50 barcaças que acompanhavam a barcaça real, cuja proa é em forma de ança dourada, o pássaro mítico que serve como montaria para o deus Brahma. Depois de testemunharmos tal vista espetacular, podemos entender bem os relatos entusiasmados dos primeiros visitantes franceses no século XVIII em Ayutthaya, a antiga capital do Sião. Saindo de Bangkok, dirigimos-nos em direção a Nakhon Pathom, situada a 38 milhas a oeste do delta do Chao Phraya.
As festividades de comemoração do aniversário do rei acabaram. As cordas de luzes que adornam o Nakhon Pathom Chedi para a ocasião estão agora a ser retiradas. O Nakhon Pathom Chedi tem 406 pés de altura e é o mais alto do mundo. Com sua forma esguio como torre simbolizando a ascensão ao estado de Nirvana, o Chedi tailandês, como seu modelo a estupa indiana, reproduz os 8 sepulcros onde as cinzas de Buda foram consagrados. Nakhon, que significa primeiro, e Pathom, que significa cidade, Nakhon Pathom é dito ser a cidade mais antiga da Tailândia e a que primeiro acolheu o budismo nos primeiros séculos da nossa era. No século XIII, quando o budismo se separou em 2 formas principais, a Tailândia, como a Birmânia, o Laos e o Ceilão, permanece fiel à forma mais antiga e original do budismo chamada Theravada. Apesar de há muito tempo ter alcançado o status de religião estatal, o budismo é impresso de tolerância. No século XIII, quando o budismo se separou em 2 formas principais, a Tailândia, como a Birmânia, Laos e Ceilão permanece. No lado norte da entrada do Nakhon Pathom Chedi, uma estátua budista é visitada por milhares de fiéis. Para um tailandês, uma visita ao templo é acompanhada de uma oferta. Bastões de incenso, que simbolizam os perfumes da vida. Botões de lótus, que evocam a natureza efêmera da beleza. Ou velas, que representam a fragilidade da existência. Receber bênçãos com água purificadora dos banzas. Oferecer flores de lótus ou esfregar folhas de ouro nas estátuas de Buda. Todas essas práticas, longe de serem anedóticas, refletem o profundo apego ao Buda. É um grande sentimento de apego. Saímos de Nakhon Pathom e dirigimos-nos para Danoi Saduak, situado um pouco mais a oeste no delta do Chao Phraya. Estamos agora na província de Ratchaburi, a cerca de 130 quilômetros da capital. Nesta parte do delta, o rio e os klongs, ou canais, constituem frequentemente o único meio de comunicação entre as aldeias. As fileiras de água, a água do rio, as casas de madeira em pilhas nas margens do klong testemunham isso, pois é aqui que tudo acontece, a vida social, bem como o comércio. Isto explica o desenvolvimento natural dos mercados flutuantes, que oferecem aos habitantes locais a oportunidade de vender os seus produtos locais.
Eu moro em Bangmonte. Levanto-me às 5 da manhã e preparo a minha barcaça. Depois saio de casa por volta das 6h. Eu parti pelo canal e vendi os meus produtos. Chego ao mercado às 7h30. Todas as frutas que vendo são do meu próprio jardim. Não é isso. Não. Não. Em sua busca por clientes, Suni desaparece ao longo do canal, remando delicadamente entre os inúmeros barcos pequenos que convergiram no estreito Clong do Danuan Saduar, que dá seu nome ao mercado flutuante. Numa coreografia incrível de guarda-chuvas azuis, as barcaças passam umas pelas outras, às vezes a esfregar os lados, mas nunca a colidir. No meio do caos, os barcos ainda estão em movimento, mas ainda são enganosos. Os movimentos são finalmente sincronizados e os pequenos barcos, que parecem flutuar sob o peso de suas cargas coloridas de frutas e vegetais, deslizam com graça e facilidade ao longo da superfície da água. Este é o primeiro livro que foi publicado em português e é o primeiro livro que foi publicado em português. O mercado flutuante de Danguien Saduar, um oásis no meio do delta, representa um modo de vida que hoje é ameaçado pela agitação vizinha de Bangkok e de sua cidade. O fluxo incessante de turistas. A bordo de um Ong Jiao, um barco de cauda longa, voltamos para Bangkok. Saindo do Chao Phraya, avançamos ao longo de um dos inúmeros Clongs que irrigam o centro da cidade. Este é o primeiro livro que foi publicado em português e é o primeiro livro que foi publicado em português. Nas margens do rio Klong, discretamente escondida atrás de uma cortina de vegetação, há uma magnífica casa de teca de estilo tailandês. Uma decoração elegante, comodidades confortáveis. Os convidados privilegiados desta suntuosa casa de hóspedes estão aqui por uma razão muito especial.
Estão aqui para descobrir os segredos da cozinha tailandesa. A lição começa com uma descrição das especiarias. Introduzidos pelos portugueses no século XVI, as especiarias são usadas em grandes quantidades na culinária tailandesa. Citronela, coentro, tamarindo, gengibre, cardamomo, bem como inúmeras variedades de pimentões. As especiarias são escolhidas não só pelo sabor, mas também pela cor. A culinária tailandesa, embora seja uma das mais saborosas do mundo, também é uma das mais atraentes visualmente. Os alunos estão ansiosos para aprender. A comida, fazem perguntas e anotam conscientemente os ingredientes da receita. No programa de hoje, macarrão tailandês formam parte da composição de uma infinita variedade de receitas, acompanhando bolas de peixe, sopas como o famoso tom yum, que é tradicionalmente servido no final de uma refeição, ou mesmo, como aqui, com carne de porco. Os macarrão formam um dos ingredientes básicos da culinária tailandesa. Depois são fritos. Após a cozinha, vem a degustação, a parte mais agradável do curso para os atentos. Estudantes. Depois disso, quando tudo estiver cozido, tira o primeiro. Nós, desde o início, não planeamos ensinar a cozinhar antes. Fazemos hospedagem em família. E depois, quando as pessoas ficam conosco, sirvo-lhes a comida da família. Eles adoram, e só me perguntam o que é. Por que é que gosta do sabor? Por que é que gostas da cor? Eu só os trago para a minha cozinha e mostro-lhes os ingredientes. E depois disseram que queriam saber cozinhar. Por que não? Dizemos que já está. E depois disso, começo a ensinar a cozinhar. É isso. São boas pessoas. Não, somos bons alunos. Dizes sim e damos-te uma cerveja. Estamos, vamos beber se disseres que sim. Não tem... Este é o primeiro livro que eu escrevi, e é o primeiro livro que eu escrevi. Partimos mais uma vez ao longo do Rio dos Reis, o Chao Phraya, deixando para trás Bangkok e o tumulto dos barcos barulhentos de cauda longa. Dirigimos-nos para norte em direção a Ayutthaya, a bordo do calmo e preguiçoso Mekhala, uma antiga barcaça de arroz agora convertida em um cruzeiro de passageiros. No comando do Mekhala, o capitão Shankar observa os numerosos barcos que navegam para ele, ao longo dos rios. Além de barcos como o Mekhala também é um lugar onde há muitos tipos diferentes de barcos no rio. Por exemplo, os Krasang, que são os pequenos barcos de vendedores que são usados para transportar todo tipo de produtos para a venda. São realmente mercearias flutuantes. E depois ao Zangueal, os barcos de cauda longa. Há barcos curtos, barcos expresso, barcos de táxi, todos são diferentes. Como eu disse, há realmente todos os tipos de barcos neste rio. Este é o primeiro livro que eu escrevi, e é o primeiro livro que eu escrevi. Deixa os subúrbios de Bangkok. Uma nova e marcante decoração vem lentamente à vista. Templos coloridos a brilhar à luz do sol.
À medida que navegamos ao longo do antigo Lining Shedi, a suave luz do crepúsculo envolve nosso navio. O silêncio que anuncia o anoitecer desce sobre as margens nas sombras fantasmagóricas das barcaças. O sol começa a pôr-se. A superfície do rio sagrado brilha no seu reflexo dourado. Não. Para que possam ver a cozinha neste barco. É uma cozinha aberta por causa da culinária tailandesa. Quando cozinhamos comida tailandesa, tem um cheiro forte. E assim o cheiro sai da cozinha. O que estás a cozinhar para os chineses? Estou a cozinhar para os chineses a sopa de camarão azul ao estilo tailandês com picante e o curry verde com frango, carne frita com molho de ostras e porco frito com vegetais e para tailandês. O que é? Vou esculpir para a comida para você também. Guiado pelas luzes cintilantes da noite, o Mekala navega em direção ao templo Waikaisha. O templo é um lugar de culto para o Buda. Ao amanhecer, quando o rio começa a reviver, os monges aqui em Waikaisha já estão acordados há muito tempo. Na tradição budista, todos os monges aptos devem deixar o templo e voltar ao mosteiro 2 horas antes do amanhecer e ir para aldeias próximas para receber sua oferta diária de alimentos dos fiéis. Esta prática, no entanto, não é assimilada à mendicidade. Pelo contrário, os monges dão aos doadores a oportunidade de ganhar mérito espiritual. Os passageiros de uma barcaça que chegou à noite visitam o templo. Este é o primeiro livro que eu escrevi e é o primeiro livro que eu escrevi.
capitão do Mecana aproveita esta parada para visitar um colega que pilota uma barcaça de arroz idêntica à sua. Do Chao Phraya para Bangkok. O que eu gostaria de mostrar às pessoas, aos turistas, aos visitantes que vêm à Tailândia, é o modo de vida do povo tailandês e a beleza da paisagem natural da Tailândia. São as pessoas que são importantes, o povo tailandês. Quando a outra barcaça parte em direção a Bangkok, o capitão do Mecana visita o mosteiro para fazer a tradicional oferta. Os monges têm de tomar a sua única refeição do dia antes das 11h da manhã. Os monges devem obedecer. Uma delas consiste em renunciar a todos os bens pessoais, com exceção de 9 objetos, que são 3 túnicas, um cinto, uma navalha, uma agulha de costura, uma tigela de água. Uma tigela de esmola e um ventilador. O Mecana deixa Wat Kaisha em sua vez e continua sua rota para o norte. Direção de Bang Paim. Este. Cresci no Rio. Os meus pais tinham um barco. Quando eles morreram, continuei a trabalhar no barco e começamos a transportar arroz. Então, minha família e eu compramos outro barco a motor. Por fim, paramos de trabalhar e vendemos todos os barcos. Desde então, pilotei barcos de passageiros. Se pudesse ser dono de um barco novamente um dia, gostaria de ter um barco de táxi, um reboque como aquele ali, porque assim podes ter a tua família contigo. Podem viver e trabalhar juntos e, mais do que tudo, são independentes. Este é o primeiro livro que foi publicado em português e é o primeiro livro que foi publicado em português. O Mikala aproxima-se de Bang Paim. É aqui, nas margens do rio Chao Phraya, que o rei Hazat Ton construiu o seu palácio de verão no século XVII.
Deixado em estado de abandono por um longo tempo, Bangpain foi restaurado pela primeira vez por Rama IV em meados do século XIX. Mas é Rama V que vai reviver a antiga glória deste retiro de verão, construindo uma série de palácios incríveis. O Mikala negocia pela última vez os ramos do Chao Phraya. Bangpain marca o fim do nosso cruzeiro, mas a nossa viagem está longe de terminar. No próximo episódio, vamos explorar o... Não... Talvez a única exceção neste conjunto barroco seja o pavilhão de estilo chinês que o soberano ocupou durante seu retiro de verão em Bangpain. Este é o primeiro livro que foi publicado em português e é o primeiro livro que foi publicado em português. Nosso barco de cauda longa navega de volta pelo Chao Phraya em direção a Ayutthaya, a antiga capital do Reino de Sião. Depois de 45 minutos de frenética navegação, o barco finalmente diminui a velocidade. Em uma curva do rio, vemos pela primeira vez o Ayutthaya Shedi. Quando Rama Tibodi desembarcou aqui em 1350, ele percebeu a importância estratégica de um local onde 3 rios convergem. Decide estabelecer aqui a capital do seu reino. Depois de cavar um canal entre o Pasalpur e o Ayutthaya, ele encontra um lugar chamado os rios Sak e Chao Phraya. O local torna-se uma ilha. Ayutthaya nasceu. Considerada no século XVI uma das cidades mais bonitas do mundo, Ayutthaya tem uma população de cerca de 1 milhão de habitantes, superior a Londres e Paris na época. Com sua ponta, um santuário em forma de torre, simbolizando a história da cidade, é construído no Monte Meru, o eixo do mundo de acordo com a cosmologia hindu. O Wat Shai Watanara é um modelo do templo de Angkor. Os 8 pequenos Shedi completam o complexo do templo, abrigando fileiras de Budas sem cabeça. No centro da ilha, o templo Frazi Sampati, com seus 3 Shedi intactos contendo as cinzas de 3 soberanos de Ayutthaya, evoca para nós o esplendor passado da cidade como descrito.
pelo abade de Choize, que ficou aqui em 1741. Parei frequentemente para admirar esta forte e grande cidade, sentada sobre uma ilha redonda que floresceu um rio 3 vezes a largura do Sena. Lá viajavam navios da França, Inglaterra, Holanda, China e Japão, enquanto inúmeros barcos e barcaças douradas viajavam por 60 homens, movidos para lá e para cá. As ruas são becos de água corrente, o horizonte são árvores altas, acima das quais são visíveis as torres e pirâmides cintilantes dos pagodes. Nunca vi uma vista tão bonita. Isolada pelos birmaneses em 1767, a cidade de Choize foi transformada em uma bela cidade. No ano de 1867, os dias de glória de Ayutthaya estão no fim. Os de Bangkok estão prestes a começar. Após a destruição de Ayutthaya, os novos soberanos Chakri decidiram batizar sua dinastia, o Rama, após o herói deuses dos Hamakien, a fim de declarar sua legitimidade. Ganho pela força das armas. O Hamakien, a versão tailandesa do épico indiano Ramayana, representa a obra-prima da literatura tailandesa. Através das aventuras de seus personagens fantásticos, relata a batalha entre o bem e o mal. Passadas de geração em geração, estas histórias estão inscritas. Este é o primeiro livro que eu escrevi, e é o primeiro livro que eu escrevi. Figuras musicais saindo do Hamakien guardam a entrada do templo Wat Phra Kaew. Usando como modelo o templo real do Ayatollah, o Wat Phra Kaew foi construído em 1782 por Rama e como um santuário para o misterioso Buda Esmeralda. Esta estátua, esculpida num bloco de jade, é o objeto mais sagrado da Tailândia. Desde o século XV, acredita-se que tenha uma influência benéfica direta no bem-estar da nação. Durante a conquista de Vientiane em 1778, o general Chakri toma posse da estátua, que estava no Laos há cerca de 250 anos. Ele abriga o Buda Esmeralda em um magnífico santuário, guardado por Garuda, o tradicional monte do deus Vishnu. Descobrir o Wat Phra Kaew é entrar no mundo deslumbrante de azulejos multicolores e torres douradas, povoadas por divindades estranhas, como os Kinadi, as fêmeas pássaros humanos, tiradas da mitologia hindu ou budista. A influência da arte Khmer, o modelo do templo de Angkor, situado no complexo do templo Wat Phra Kaew, lembra-nos que o Camboja já foi um estado vassalo do Sião. Seguindo o exemplo de Ayutthaya, Rama decide cavar um canal em uma das curvas do rio Chao Phraya. Nesta ilha recém-criada, ele constrói o templo do Buda Esmeralda e seu palácio real. Os edifícios de estilo neoclássico datam do final do século XIX e refletem mais uma vez a influência ocidental sobre os soberanos do Camboja.
O Palácio Real era uma cidade dentro de uma cidade. Com sua infinita variedade de flores e colares, o mercado Tevet oferece tudo, incluindo as famosas orquídeas, das quais a Tailândia possui mais de 35 mil espécies diferentes, selvagens ou cultivadas. Na expressão do seu gosto pela decoração e do sentido inato de requinte. A imaginação dos tailandeses não conhece limites. Nos corredores lotados dos mercados cobertos, os vendedores não vendem apenas flores naturais, Mas criem outros artificiais, como aqui, a partir de troncos de bananas. O mercado é também conhecido pela sua Após um breve período de recessão no final dos anos 90, Bangkok continua seu crescimento econômico, com a construção de blocos de vidro, centros comerciais gigantescos e hotéis internacionais. Mas apesar dessa expansão e modernização, a tradição budista ainda está onipresente na vida dos tailandeses. Cada novo edifício é colocado sob a proteção das divindades, como este Vishnu montado em Garuda. A casa tailandesa mais humilde e o edifício moderno mais sofisticado, cada um tem na sua entrada um símbolo único e único. Na sua entrada, uma pequena casa espiritual ou altar, que é o objeto da adoração devotada. O povo tailandês tem sido hospitalidade, amabilidade, requinte, longe de ser palavras vazias destinadas a atrair o turista. Estas são qualidades reais do povo tailandês e são expressas através de tradições antigas, como a escultura de frutas exóticas. Não, eu... O Wat Pho é o maior e mais antigo mosteiro de templos em Bangkok. Aqui, com o primeiro lugar dado à medicina tradicional tailandesa e à arte da massagem. Não há remédios tradicionais tailandeses no Wat Pho. E aqui temos acampamento na pedra sobre a massagem tailandesa e o da massagem. Nos últimos 40 anos temos feito isto.
Os Atbots do Wat Pho estabelecem uma escola de massagem aqui. Para a medicina tailandesa, temos que tratar todo o corpo. Primeiro, o elemento água, segundo, o elemento sólido, segundo, o elemento vento e quarto, o elemento fogo. Se tivermos algum desequilíbrio, vamos ficar doentes. Então, se você tem uma massagem, você estimula o elemento do vento para soprar em todo o corpo para manter o seu corpo fresco e mais forte e ter um energizador. Desde os tempos antigos até agora, a plantação de cercade. A razão é que quando se faz uma massagem, o principal princípio da massagem é o que se faz. Não é isso. Não. Para todo mundo. Com seus chapéus de bordas altas, simbolizando os europeus aterrorizantes. Essas gigantescas estátuas de pedra espalhadas por Wat Pho foram usadas como lastro em navios de arroz que voltavam vazios da China. Mas acima de tudo, o Wat Pho é famoso por sua monumental estátua do Buda reclinado. Esta estátua dourada de 150 pés de comprimento representa Buda entrando no estado de Nirvana. Os ornamentos de mãe de perla nas solas dos pés representam os 108 atributos que diferenciam um Buda das pessoas comuns. E isso porque esta estátua representa As paredes do But, ou o santuário principal do templo, são revestidas com esculturas de mármore em baixo relevo que se acredita terem vindo de Ayutthaya e representam cenas-chave do Ramaki. As delicadas características poéticas expressam o estado de graça do artista.